Bom dia família Canção Nova, começando amanhã no Sorrindo para a Vida, indo para o jornal e recebendo elogio, bom demais, admiro vocês também, meu elogio, meu carinho para cada um de vocês aí da bancada e lógico um elogio especial para a família Canção Nova ligadinha aí, nós estamos ao vivo de São Paulo, agora são 9 horas e 29 minutos, ao vivo do estúdio da TV Canção Nova em São Paulo. Daqui a 10 dias o Papa Francisco vai visitar o Iraque. Daqui a pouco a gente mostra como a população está se preparando, deixando tudo pronto para receber pela primeira vez na história um Papa em seu país. E aqui no Brasil, direto de Brasília, nossa equipe traz detalhes da Petrobras. A Justiça deu 72 horas para o presidente Jair Bolsonaro e a Petrobras explicarem os motivos que levaram à troca do comando da estatal. E vamos conversar com um economista para entender como as ações da Petrobras despencaram. E no Senado, o retorno das atividades das comissões permanentes depois de um ano inteiro funcionando remotamente. E ainda, a União de Cristãos, para ajudar famílias que não têm o que comer, consequência da pandemia do coronavírus. E a gente vai para o intervalo com imagens da capital federal. Em Brasília, dia de sol com bastante nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Os termômetros entre 18 e 28 graus. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Começando o CN Notícias, edição da manhã, com informação lá de Brasília. O relatório da PEC emergencial foi entregue pelo senador Maurício Bittar e já prevê espaço para o pagamento de um novo auxílio emergencial. O Conselho Administrativo da Petrobras também se reúne hoje. Vamos a Brasília conversar com o Otávio Martins. Oi, Otávio, um bom dia para você. A gente já está com você aí na tela. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, o relatório prévio do senador Márcio Bittar foi entregue por ele e já prevê aí o espaço para o pagamento do auxílio emergencial, apesar de nesse relatório não ter aí o valor das parcelas que devem ficar aí entre 250 e 300 reais, nem quantas parcelas ainda devem ser pagas, mas devem ser aí 4 parcelas pagas. Esse relatório já traz o espaço aí para o pagamento desse novo auxílio emergencial, né? E também que esse novo auxílio emergencial, dentro dessa PEC emergencial, deve ser regulamentado por uma medida provisória, por exemplo, né? O governo federal deve regulamentar esse pagamento por uma medida provisória. Outro ponto importante desse relatório é a desvinculação dos gastos com saúde e educação. Eles ficariam aí mais livres para prefeitos e governadores, por exemplo, e não teriam aí uma margem obrigatória. Esse é um dos pontos polêmicos e deve causar discussão aí dentro desse relatório. Agora, falando um pouquinho sobre a Petrobras, o Conselho Administrativo da estatal se reúne hoje, né, para definir, entre outros temas, o nome do indicado do presidente Jair Bolsonaro para assumir aí a Petrobras no lugar de Roberto Castelo Branco. O general Silva e Luna é o indicado do presidente. O Conselho deve aí referendar a indicação do presidente Bolsonaro para assumir aí a presidência da Petrobras nos próximos anos. A gente acompanhou que essa mudança, essa indicação do presidente causou algum alvoroço no mercado financeiro aí. As ações da estatal caíram no mercado, por exemplo, e sobre isso vamos ouvir aí o que um economista fala sobre essa movimentação, como ela pode ser boa, como ela pode ser ruim, até para os preços dos combustíveis e também para a saúde financeira aí da Petrobras. Vamos ouvir. A mudança no comando da Petrobras pela indicação do general Silva e Luna, em substituição ao atual presidente Roberto Castelo Branco, realmente preocupou o mercado e fizeram surgir dúvidas. Será que teremos a repetição das medidas lá atrás adotadas pela Dilma que desarrumaram terrivelmente a Petrobras, bem como o setor elétrico? Sabemos que o presidente está preocupado com os aumentos recentes dos combustíveis, mas eles acontecem exatamente em função da política de preço da Petrobras. Uma política que é semelhante às grandes empresas internacionais do setor e, na minha opinião, não deve ser alterada.
O Brasil tem um custo do Estado realmente desproporcional, com impostos demais e muito altos. Tudo isso impacta, sem dúvida nenhuma, negativamente a todos nós, inclusive na Petrobras. Sabemos que alterar este estado de coisas é realmente muito difícil e de longo prazo. Neste sentido, quanto mais reduzirmos as estruturas públicas no Brasil, melhor será para a economia do nosso Brasil. Pela origem militar do presidente, a questão da pauta liberal que ele sempre fala no discurso, fica difícil na prática de ser executada. Mas, se o governo quiser realmente ter sucesso na economia, com mais geração de empregos, é somente esta a alternativa. E precisa ficar muito consciente disto. Um outro aspecto, e finalizando, é a questão da corrupção, que ainda graça no Brasil, e sabemos que tem sido combatida por este governo, sem dúvida nenhuma. No entanto, no caso da Petrobras, há outros caminhos que com certeza levariam a combater e diminuir a corrupção no segmento, sem mudar substancialmente a estrutura de comando da estatal. A estatal tem executado desmobilização, e isso é importante, e ela tem, até então, estado numa recuperação importante na economia brasileira. Aí depois a palavra então do economista fazendo essa análise sobre a mudança na Petrobras, vamos agora falar sobre o Congresso Nacional. No Senado e também na Câmara dos Deputados, as comissões permanentes, a Comissão de Orçamento, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, o Conselho de Ética, devem ser instalados na manhã e na tarde de hoje. Essas comissões que são permanentes ficaram o ano passado inteiro aí sem trabalho por conta da pandemia. Algumas tiveram reuniões ali no início do ano, mas logo foram paralisadas por conta da Covid-19. Então, o Congresso já retoma aí com mais vigor os seus trabalhos e as comissões permanentes, as comissões que são importantes aí para analisar, por exemplo, o orçamento e processos contra deputados, que é o caso, por exemplo, do deputado Daniel Silveira e também da deputada Flor Delis, que devem ser analisados pelo Conselho de Ética, já voltam aí a ser instaladas no dia de hoje aqui em Brasília. Obrigado, Otávio, pelas informações. Bom, e aqui em São Paulo, o governo estadual deve anunciar amanhã novas restrições de combate ao coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o número de internados em UTI com Covid-19 chegou a 6.410, o maior desde o início da pandemia. Por esse motivo, o Comitê de Saúde apresentou ao governo estadual novas restrições para reduzir a movimentação das pessoas, que devem começar a valer a partir da sexta-feira. Essas restrições podem ir além do que prevê o Plano São Paulo, que divide o estado em sub-regiões e determina restrições diferentes de acordo com a fase da quarentena em que se encontra cada área. Atualmente, apenas as regiões de Araraquara, Bauru, Barretos e Presidente Prudente estão na fase vermelha, em que somente serviços essenciais são autorizados a funcionar. A Grande São Paulo, que inclui a capital, está na fase amarela, em que restaurantes e comércio podem funcionar até 10 da noite. E um avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca chegou ao Brasil hoje de manhã no aeroporto de Guarulhos. Daqui segue para o Rio de Janeiro para ser distribuída pela Fiocruz. As vacinas vão passar por conferência de temperatura e integridade da carga. A previsão é de que as doses fiquem prontas ainda na madrugada desta quarta-feira para serem incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. O Instituto Butantan, aqui em São Paulo, também comunicou que vai entregar outros 2.700.000 doses da Coronavac esta semana. O Rio de Janeiro deve receber cerca de 9% do total, que corresponde a 423 mil doses. A seguir, tem notícia internacional. No Reino Unido, um estudo mostrou que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 reduziu quase 100% o risco de internação. Vamos para o intervalo agora com imagens da Beira Mar Norte, em Florianópolis. Por lá,
sol entre nuvens e são esperadas pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega a 31 graus. CN Notícias está de volta, agora são 9 horas e 44 minutos. O Iraque se prepara para receber o Papa Francisco no dia 5 de março, daqui a 10 dias. Imagens divulgadas na internet mostram como a população está ansiosa para a primeira visita oficial de um Papa ao Iraque. Em Karakosh, norte do país, voluntários dão os últimos retoques na recém-inaugurada Catedral da Imaculada Conceição. As fotos foram divulgadas no perfil do padre Naim Shoshandi, sacerdote iraquiano, vítima de terroristas islâmicos. Em 2014, perdeu um irmão assassinado pelo ISIS. No domingo, uma delegação do Vaticano chegou ao Iraque para alinhar os últimos detalhes da visita de 3 dias do Papa Francisco. A gente acompanha agora os principais destaques do noticiário internacional desta terça-feira. Entre os seus destaques, o The Guardian estampa notícias sobre os trabalhadores mortos no Catar em preparativos da Copa do Mundo. Segundo o jornal, 6.500 trabalhadores migrantes morreram no país no momento em que ele se prepara para sediar a Copa do Mundo de 2022. A análise do The Guardian indica que o chocante número provavelmente esteja subestimado. Os trabalhadores são migrantes da Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka e morreram no Catar desde o momento em que ele recebeu o direito de sediar os Jogos. E o italiano Avvenire destaca o embaixador e as vítimas da guerra africana no Congo. No conflito, 9 nações, 25 milícias e 5 milhões de mortos. O embaixador italiano Luca Attanasio, de 43 anos, um policial e um motorista foram mortos na manhã de ontem numa estrada da região de Kivu Norte, a mais de 2.000 quilômetros da capital, Kinshasa. Ainda não se sabe quem foram os autores dos disparos, se milicianos ou contrabandistas. O jornal alemão Deutsche Welle destaca: Estados Unidos superam os 500 mil mortos pela Covid. Segundo o jornal, a pandemia matou mais americanos do que a Primeira Guerra, a Segunda e a Guerra do Vietnã juntas. Biden lamentou as vítimas e fez um minuto de silêncio na Casa Branca. E com o sucesso da campanha de vacinação, o Reino Unido anunciou um calendário de relaxamento de restrições. Um estudo preliminar na Escócia indicou que a primeira dose da vacina reduziu o risco de vacinação por Covid em até 94%. Na noite de ontem, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson apresentou o plano do governo para a reabertura da economia. O cronograma está dividido em 4 meses e, obviamente, poderá seguir com planejamento se o programa de vacinação e o declínio no número de infecções continuarem apresentando bons resultados. Na próxima segunda-feira, dia 8 de março, todas as escolas deverão retornar às atividades, porém os alunos devem usar máscaras em todos os ambientes fechados. O distanciamento social deverá ser mantido. No fim do mês, serão autorizados encontros de grupos de até 6 pessoas e esportes em quadras abertas. Na segunda semana de abril, lojas não essenciais, academias de ginásticas e salões de beleza poderão reabrir. No meio de maio, a expectativa é que bares e restaurantes estejam liberados. E viagens de lazer poderão ser autorizadas, mas apenas para dentro do país. Viagens ao exterior continuarão proibidas. Ao fim do mês de junho, será possível voltar a realizar eventos de grande porte, como shows, e o público finalmente poderá retornar aos estádios de futebol. A campanha de vacinação por aqui é dita como a mais avançada da Europa. E um estudo preliminar feito pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, apontou que pessoas que receberam a primeira dose da vacina de Oxford ou da Pfizer tiveram seu risco de internação por Covid-19 reduzidos em 94% e 85%, respectivamente. O monitoramento das equipes de saúde também mostraram que a vacinação ajudou a reduzir a transmissão. Por enquanto, mais de 17 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina por aqui. Isso representa 1/3 da população adulta no Reino Unido. Nessa semana, o governo confirmou que todo adulto deverá receber a sua primeira dose da vacina até 31 de julho. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. E a seguir, a união de pessoas para ajudar quem não tem o que comer nem lugar para morar.
um exemplo de solidariedade que vem de Aracaju, Sergipe. E agora você vê aí imagens da Vila Mariana aqui em São Paulo. Dia de sol com algumas nuvens, pode ter pancadas de chuva, mas à noite o céu fica aberto e os termômetros podem chegar aos 32 graus, mais um dia quente para o paulistano. Vamos falar do tempo agora. Brasília tem o fevereiro mais chuvoso desde 1962. A capital federal já recebeu 473,2 milímetros de chuva do dia 1º de fevereiro até as 9 horas de ontem. A média de chuva normal para fevereiro no Distrito Federal é de aproximadamente 183 milímetros. E a população deve se preparar para mais chuva nesta última semana do mês. Chove hoje também em todas as regiões do país. Vamos conferir a previsão do tempo? O sol predomina pela manhã na região sul, mas chove à tarde entre Santa Catarina e Paraná. No Rio Grande do Sul, chove em vários momentos do dia. No leste de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, chuva intensa com risco de temporais. No restante do Sudeste, faz sol de manhã e chove entre a tarde e a noite. No norte de Mato Grosso, chove em vários momentos. No sul e leste de Mato Grosso do Sul, não chove. No restante do Centro-Oeste, tem pancadas de chuva entre a tarde e a noite. No norte, chove a qualquer hora no Tocantins, Pará, Amapá e Acre. As pancadas podem acontecer com moderada a forte intensidade. Pode chover forte também entre o Maranhão, Piauí e Ceará. No litoral do Nordeste, tem chuva rápida e passageira. Entre o norte da Bahia e o interior de Pernambuco, não chove. O governador do Acre, Gladson Camelli, decretou estado de calamidade pública em 10 cidades do estado em virtude das cheias dos rios. Cerca de 130 mil pessoas foram afetadas no estado até agora. Alguns municípios, de acordo com o governo, têm registrado inundações históricas, com milhares de famílias desabrigadas. E os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, que também sofrem com os temporais, podem ter mais chuvas nos próximos dias. E o Espírito Santo segue em alerta laranja para o risco de chuvas intensas até às 11 horas de hoje. O alerta vale para quase todos os municípios do estado. Em Minas, que também está em alerta laranja, cidades da Zona da Mata ainda sofrem com as consequências das chuvas. Em todo o estado mineiro, infelizmente, 21 pessoas morreram. Junto com a pandemia veio também a fome para muitas famílias. Sem dinheiro para pagar aluguel, só restou a opção de morar na rua. Em Aracaju, o número de pessoas que passam fome dobrou nos últimos meses. Em contrapartida, cresceu também a solidariedade. A oração com música na capela da comunidade é o primeiro compromisso dos membros da Fraternidade O Caminho. A ordem religiosa completou 20 anos e, na oração, eles acreditam que recebam o impulso necessário para viver o carisma de encontrar nos mais necessitados o Cristo escondido, o Jesus sofredor. Cuidar dos moradores de rua é a especialidade dos religiosos. Levam o alimento e a palavra de Deus que traz consolo e esperança para os corações. E nessa pandemia, a Fraternidade O Caminho, aqui em Aracaju, teve uma experiência diferente. Muitas pessoas que ajudavam com mantimentos acabaram desaparecendo por causa do isolamento social, mas ao mesmo tempo surgiram novas pessoas, voluntárias também, que estão mantendo o serviço aos mais pobres. No período dessa pandemia, algumas pessoas novas começaram a nos ajudar e outras que ajudavam pararam. Eu acredito que vem muito da providência de Deus, que nunca deixa nada faltar. Outro trabalho voluntário que não parou nos últimos 10 meses da pandemia foi o da Pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese de Aracaju. O grupo de voluntários continua todos os dias, percorre as ruas da capital sergipana, distribuindo alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal, beneficiando 300 pessoas. A pastoral, diariamente, estamos às ruas, levando não só alimento físico, mas também um pouco do alimento espiritual, a nossa escuta e um pouco do nosso atendimento cristão a eles.
Os produtos doados são arrecadados com pequenos comerciantes e famílias solidárias. Neste bazar permanente da Caritas, quem compra alguma roupa ajuda também diretamente os irmãos necessitados. Estão envolvidos na pastoral do povo da rua 30 leigos e leigas de diversas paróquias que se somam para amenizar o sofrimento de quem não tem um teto. O ser humano é um ser social, e enquanto ser social, nós precisamos uns dos outros para vivermos e sobrevivermos. Paraíso, eu prefiro paraíso. Olha, uma informação que chegou agora aqui, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou o primeiro registro de vacina contra a Covid-19 para uso amplo nas Américas. O imunizante do laboratório Pfizer-BioNTech teve sua segurança, qualidade e eficácia aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa. E assim a gente encerra esta edição do CN Notícias de hoje. Na sequência, vem o programa Cantinho da Criança. A evangelização não para na Canção Nova. Até amanhã, fique com Deus. Tchau, tchau.